Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar de Evo Morales, tá? Mas primeiro eu quero ler uma passagem bíblica para você. Mateus capítulo 10, versículo 22, nosso amado Salvador Jesus Cristo diz o seguinte: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Bom, antes de começar a falar, eu quero falar para você a respeito do título. Talvez você se espantou, você se assustou. Evo Morales, anticristo, boliviano e tal, tá? Eu não acredito que ele seja o anticristo, mas eu coloquei esse título só para fazer um teste, só para que você veja com seus próprios olhos como é que o povo é burro, como é que o povo é idiotizado, como é que o povo vai só pela manchete da notícia e não analisa os fatos. Rola aí a barra dos comentários e você vai ver quanta gente está me xingando sem nem mesmo ter assistido o vídeo. É sempre assim. E por que eu quero ressaltar isso? Que as pessoas estão cada vez mais idiotas, cada vez mais burras, né? Não tem a capacidade de analisar o que está vendo. É assim que pessoas como Evo Morales, o ditador boliviano, conseguem chegar ao poder, dominar e fazer as coisas que ele está fazendo, tá? O que ele está fazendo? Vamos ler essa manchete aqui, ó. Evo Morales pretende criminalizar o evangelismo na Bolívia. O novo Código Penal prevê 7 a 12 anos de prisão para quem incentivar pessoas a participarem de organizações religiosas ou de culto. Muito bem. Pregar o evangelho na Bolívia vai trazer aí de 7 a 12 anos de cadeia. Um bandido não fica tanto preso assim, um assassino não fica tanto tempo preso. Um ladrão não fica preso mais do que 12 anos. Eu acho que nem um estuprador não fica tanto tempo preso assim, né? Mas pregar o evangelho é um crime horrendo, tá? Dá uma olhada aí. Ele com uma foto de Che Guevara atrás, né? É um comunista, é um socialista, tá? E é um bandido. Porque se você perguntar para ele lá se a Bolívia é uma democracia, ele vai dizer que é uma democracia, o povo vota e elege, tá? Mas não é. Ele é um ditador sanguinolento, horrível, e está lá no poder, na marra, à força. Vamos ver essa notícia aqui do G1. Evo Morales vai tentar o 4º mandato na Bolívia, mesmo com derrota em referendo. Essa notícia aqui é antiga, isso já aconteceu. Ele está no seu 4º mandato, tá? Numa democracia, só existe 2 mandatos para o presidente. Ele está no 4º e nota, né? Fizeram um referendo. Vamos ver, né? Vamos fazer uma votação para ver se vocês querem que ele continue pelo 4º mandato. E o povo disse que não, e ele ficou mesmo assim. Isso é uma ditadura, tá? Então, o grande perigo aqui, o que está acontecendo aqui mesmo, é o comunismo, o socialismo, que está imperando lá na Bolívia, que está imperando em vários países aqui da América Latina, tá? E no Brasil já está quase lá. Está quase lá. E o comunismo, ele odeia de morte o cristianismo. O socialismo odeia de morte o cristianismo. E o Brasil está quase nesse rumo, está quase nesse sentido. Nós estamos falando de perseguição da igreja, perseguição dos cristãos, isso está prestes a acontecer, tá? Tem muito cristão aí que está abestado, está abobado aí, achando que logo vai ser arrebatado e não vai ver nada de grande tribulação, mas a perseguição já está começando, ou já começou. Lá no Oriente Médio, o cristão não tem o direito de falar assim como eu tenho aqui abertamente. Lá na África também não. Nossos irmãos no Oriente Médio estão morrendo, nossos irmãos na África estão morrendo. E a perseguição está começando. E você espera que você não esteja aí pensando que vai ser arrebatado, tá? E não vai ver nada disso. Infelizmente, isso está acontecendo. E o que nós podemos fazer? Eu vejo que existe
cristão que diz que é comunista, que diz que é socialista. Como é que pode? Como é que você pode ser cristão e socialista se o socialismo, se o comunismo odeiam, detestam o cristianismo? Tá? Porque Evo Morales tem religião. Ele tem o culto dele lá, sei lá para quem, para Pachamama, sei lá para quem ele presta culto, mas ele tem o culto dele. Mas o comunismo odeia, detesta e persegue o cristianismo. Porque o cristianismo, ele tem a sua base de crença, de prática, de valores judaico-cristãos fundamentado na Bíblia, na palavra de Deus. E o cristão, ele sabe que só existe um governo justo, que é o de Deus. Ele sabe que Deus é o criador de todas as coisas e que todos os homens são iguais, que não existe um que é maior, outro que é menor, não é só porque é presidente. O cristão, ele sabe que ele foi criado por um Deus que o ama e que dá todos os direitos, liberdade para ele e oportunidades igual para todo mundo. Mas o comunismo não prega isso. O comunismo, ele quer uma população idiotizada, uma população burra, que comenta um vídeo sem nem assistir, sem nem ouvir o que o cidadão tem a dizer, enquanto os líderes políticos ficam lá arrecadando o dinheiro do povo, o suor do povo e vivendo em luxo, tá? E se nós não acordarmos para a realidade, no Brasil não vai ser diferente, vai acontecer a mesma coisa aqui. Você duvida disso? Dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Olha que lindo. Evo Morales, quando eu falo para você que ele tem religião, o negócio dele é contra o cristianismo, ó, isso aí é um gesto de religiosidade, um gesto religioso. Ao lado do nosso querido Temer, né? E o comunistinha aí também do PSDB, quem acha que o PSDB não é comunista, tá aí o Aloysio Nunes, que abriu os portões do Brasil para os islâmicos entrar. Meus amigos, o tempo está se aproximando e a perseguição pode começar aqui no Brasil. E você que está preocupado se você vai ser arrebatado antes ou depois, preocupe-se em pregar o evangelho enquanto nós podemos ainda. Porque talvez, em pouco tempo, eu não vou poder estar falando nesse canal aqui para vocês. Talvez eu estarei preso, mas eu vou preso, mas eu não vou parar de falar, tá? Esse ano nós sabemos que tem eleição para presidente aqui no Brasil, tá? E vamos dar uma olhadinha aí num dos candidatos, que dizem aí que é o favorito. As pesquisas apontam ele lá na frente com tudo e com tudo, tá? Dá uma olhadinha. O que você achou dessa foto? Lindo, né? Do lado de Evo Morales. O que você acha que o Lula, se ele ganha, o que ele vai fazer? A mesma coisa. E o Evo Morales é um amiguinho dele, é aquele amigo do chegado do coração mesmo. Quando ele ficou sabendo que a justiça está perseguindo o Lula, que o Lula já é réu em mais de 5 processos aí, sei lá, que ele vai ser julgado aí essa semana, olha o que o Evo achou. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui. Para Evo Morales, condenação de Lula é caça às bruxas. Que maravilha. Enfim, o que você precisa saber mesmo é que o que está causando tudo isso, nesse momento, é o comunismo, o socialismo, tá? Isso está chegando no Brasil e a única defesa que nós temos, a única reação que a gente pode tomar é no voto. Então, procure não votar em comunista, procure não votar em socialista, se informe, procure saber, corra atrás da informação para que o Brasil não chegue no ponto que chegou a Bolívia. De a gente não poder mais exercer a nossa fé, a nossa religião e sermos presos pior do que um assassino, do que um estuprador, do que um ladrão, por pregar a verdade, por pregar o evangelho e a salvação em Cristo. Então, fique ligado. Não seja como esse que vem comentar sem assistir o vídeo. Se informe, procure saber, tá? E eu quero que você veja essa imagem aqui. Esses são os pastores que se reuniram para orar na Praça Murilo, na cidade de La Paz, capital da Bolívia.
esses são nossos amados irmãos em Cristo, que, como diz a passagem que nós lemos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Esses são os que não temem o governo ditador de Ivo. Esses são aqueles que têm no seu coração, como coisa mais importante de tudo, a vontade de Deus do que a dos homens. Esses vão perseverar. Esses são os verdadeiros heróis da vida real. Enquanto nós ficamos aqui batendo boca por causa de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, nós deveríamos antes estar orando por esses, estar com o nosso coração ligado a esses irmãos que vão sofrer dura perseguição. Eu chamei Ivo Morales de anticristo, né? Não é o anticristo, mas é o anticristo lá da terra dele. É um anticristão. E logo a perseguição vai chegar em todo mundo. E nós devemos estar preparados. E quando diz aqui, nosso Senhor Jesus Cristo diz que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo, não quer dizer que permanecer até o fim, como esses aqui, ficar até o fim, essa obra que garante salvação. Não. Aquele que é cheio, aquele que é completo por dentro, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, aquele que conheceu o Evangelho, que conheceu a Cristo, que teve o seu interior mudado, ele não consegue mais parar. Logo nós aqui no Brasil também não poderemos mais ter um canal de YouTube para pregar o Evangelho assim com tanta facilidade. Mas estaremos pregando até a morte. Para encerrar, vamos ler aqui 1 Coríntios 9, 16 a 18. Paulo também sofreu perseguição, dura perseguição severa para pregar o Evangelho. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Então, essa é uma imposição para nós, pregar o Evangelho. Infelizmente, os nossos irmãos vão sofrer perseguição na Bolívia. E nós podemos estar aqui orando por eles, pedindo a Deus que eles tenham oportunidades de falar e que eles consigam falar apesar das perseguições. O que nós podemos fazer hoje aqui no nosso país é saber em quem vai votar, prestar atenção em quem está votando e o que está acontecendo. E, o mais importante, correr, pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus enquanto ainda podemos. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, compartilhe com seus amigos e muito obrigado.